Muito boa noite, gurizada medonha. Falar de Internacional com mais uma vitória, 4-1 sobre o Bragantino, Beira-Rio. Jogo hoje pelo Campeonato Brasileiro. Estamos a 5 pontos do Campeonato Brasileiro, dos líderes do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso, que o Internacional poderia ser campeão também se tivesse ganho as duas partidas do Atlético Goianiense. Poderíamos estar líder do campeonato hoje com a mão na taça, mas se não existe. Pedir a vocês se inscrever no canal, deixar o gostei, assinar notificações. O Internacional teve uma vitória excepcional hoje contra o Bragantino. Não foi um jogo muito bom do Internacional. O primeiro tempo foi meio complicado. O Inter vem de um jogo muito difícil contra o Vasco da Gama. Gramado pesado, gramado molhado. Acho que os jogadores se pouparam um pouco. Acho que o gol cedo atrapalhou um pouco o Internacional. Mas pelo outro lado, valeu o empenho, valeu a dedicação. O Internacional fez 2 gols. Um no acréscimo, outro quase depois do acréscimo. O Internacional tem muita força física. Qual que é o segredo do time do Internacional? O Internacional tem uma compactação muito grande. O Internacional é um time compacto. O Internacional é um time que joga muito coeso. Esta coesão e esse estado psicológico do jogador também afeta muito. Hoje o Inter não perde dentro de casa mais. O Internacional começou o jogo fazendo gol muito cedo, e isso aí talvez tirou um pouco o ímpeto do time do Internacional. O Bragantino empatou numa falha na defesa, acho que aquela bola ali o Inter não pode tomar gol. O Inter apresentou alguns problemas no primeiro tempo, com o Bragantino é um time muito jovem, muito veloz, apesar de estar na zona do rebaixamento. É um time com uma média de idade de 25, 24 anos, o Internacional já é um time com uma média de 29, e isso é importante rever para o Internacional crescer. Eu estou invicto. Desde que eu fui no Brasil e assisti Internacional e Cruzeiro, foi a retomada e eu plantei uma semente dentro do Beira-Rio, que o Inter não ia perder mais jogo dentro do Beira-Rio. Hoje até me deu um receiozinho, eu fiquei meio preocupado depois. Não vai dar nada, o Internacional vai ganhar e vai mostrar. E esta é a força de um grupo. Se o Inter não for campeão este ano, vai ser o ano que vem. Porque o time se faz assim. O time se faz com força, com garra, com determinação. Um time se faz criando casca, jogando partidas difíceis, aprendendo a sofrer, aprendendo a jogar nas partidas de decisões. O Internacional precisa retomar. Não dá para fazer críticas. O Internacional hoje é um time que com 4-1 no placar em uma partida com muita eficiência na hora dos gols, não demonstra o que fez, porque o goleiro do Bragantino fez uma defesa praticamente, eu acho difícil, o resto tudo foi 2 defesas, o resto foi tudo bola alçada e cruzada, e o Internacional errou muito o último passe, e aí a gente retoma alguns jogadores importantes no time do Internacional para o ano que vem. O Internacional é um time que Fernando cansou, e aí o Internacional tem um guri da base, Luiz Otávio, que entrou e tomou conta da posição. O Internacional tem esse grande trunfo para o ano que vem, além de ter que contratar mais um jogador para a posição, porque Fernando não vai conseguir jogar todas as partidas do ano que vem. O Internacional tem um jogador que não tem muita velocidade, que é Borré, mas é um cara muito inteligente na frente. A gente tem que tirar o chapéu para Roger Machado, que achou a posição correta de Borré, e de Ener Valencia. O Internacional fez 2-1 no primeiro tempo, ainda na jogada de centroavante de Rafael Borré, numa jogada do Bruno Gomes na linha de fundo, cruzou, deu para trás no lateral e o Borré fez o segundo gol. O Inter teve talvez mais uma chance com o Wesley, que colocou por cima, tentando fazer o gol. No segundo tempo, o Bragantino tentou subir as linhas, o Internacional se comportou bem e manteve a calma, manteve a posição e naturalmente, ou não naturalmente, né, no final do jogo, o Internacional fez um gol com o Wesley de cabeça no escanteio, um gol muito parecido, só do lado oposto que o Bragantino fez, do lado direito, e o Bragantino foi pelo lado esquerdo. E no finalzinho, mais uma jogada, e aí o Luiz Otávio, o Gabriel Carvalho tentou chutar gol e bateu, desviou no Wesley, o Wanderson, e o Internacional fez o 4º gol. Nesse período, o Internacional perdeu 2 gols, um gol com o Ener Valencia de cabeça sozinho, sem goleiro praticamente, um cruzamento fantástico, uma jogada muito bem trabalhada e colocar na cabeça do Valencia, que não sabe cabecear. Eu volto a dizer, e é uma das preocupações que eu tenho para o ano que vem. Ener Valencia, ele não sabe fazer gol. Ener Valencia não sabe fazer gol, ele tem que aprender, ele tem que treinar. Talvez o Internacional consiga treinar esse jogador. Agora com a suspensão do Rafael Borré,
Ener Valencia vai jogar contra o Flamengo titular, e daí talvez a gente tenha a chance de ver no segundo tempo o Ricardo Matias, que está pedindo passagem com juros e correção monetária, como se diz, tá querendo e merece uma chance no time do Internacional também. Então o Roger montou aquela espinha dorsal, hoje teve a volta dos dois laterais, hoje o Rorreu na bola, velocidade, ele falhou, ele 2 vezes espirrou o taco, quase fez um gol contra, falhou depois numa outra jogada, no segundo tempo melhorou a posição dele. O Rômulo, um capítulo à parte do Rômulo, que entrou no lugar do Bruno Henrique, que estava com cartão amarelo, fez uma grande partida. Aliás, o Rômulo para quem criticava tanto o Rômulo aqui, eu era um dos críticos de Rômulo, tenho que tirar o chapéu e dizer, Rômulo está jogando muito bem, dá muita solidez para o sistema defensivo, tanto na posição do Fernando, e abre o olho, Fernando. Rômulo vai aprender contigo e vai jogar, e vai talvez disputar a posição com o Fernando ano que vem. Rômulo, então, esse jogador aí jogou muito bem, e depois ele fechou mais o time, recuou o Rômulo e colocou o Luiz Otávio na última posição que faltava aí. O Internacional ficou sólido, e daí o Bragantino desmanchou a possibilidade do time do Bragantino. Então o Internacional fez 4, muito bom. O Internacional está na cola dos líderes, tem chance de ser campeão, tem. Como eu digo, matemática, o Inter precisa 3 vitórias e depender daquela combinação de resultado que eu falei nos vídeos anteriores aqui. Tropeço e empate no primeiro jogo entre Palmeiras e Botafogo. E aí o Internacional ganhar do Flamengo no Rio, imprescindível. E aí vir para o Beira-Rio, ganhar do Botafogo e ir lá no Castelão, fazer o crime no Fortaleza e ser campeão lá no Ceará, e a gente ter que ir para lá, voar para fazer a festa lá. Grande abraço, se inscreva no canal, deixa o gostei, assine as notificações, dedinho no like. Muito obrigado a todos inscritos no canal, parabéns à torcida colorada, rumo ao tetracampeonato.